Está no ar o explicador da Rádio Observador, esta quinta-feira, sobre a mensagem de Natal de Luís Montenegro, e para isso convidamos para estarem connosco os líderes parlamentares Alexandra Leitão, do PS, e Hugo Soares, do PSD. A moderação é do Bruno Vieira Amaral. E na sua primeira mensagem de Natal, o primeiro-ministro Luís Montenegro resumiu a ação do governo nestes primeiros meses, afirmou que Portugal é um referencial de estabilidade na Europa e que é um dos países mais seguros do mundo, mas que é preciso, no entanto, salvaguardar esse ativo. Alexandra Leitão, muito bom dia, começo por si. Como é que o PS viu a mensagem de Natal do primeiro-ministro? Portugal é um referencial de estabilidade, uma espécie de oásis no contexto internacional? Bom dia, antes de mais, boas festas. Muito obrigado. E se não falarmos antes, um bom ano. O que ressalta da intervenção ontem, da declaração do Sr. Primeiro-Ministro, é um enorme contraste entre o que o Sr. Primeiro-Ministro disse e o quadro que pintou e aquilo que é a realidade, tal como os portugueses a sentem, tal como ela existe e tal como, aliás, o próprio Sr. Presidente da República ontem, num artigo que escreveu num jornal, a referiu. Na verdade, há um contraste a vários níveis. Há um contraste a nível daquilo que é essa ideia de estabilidade, que quem primeiro cria instabilidade é o governo, ao cavalgar uma percepção de insegurança que não existe insegurança, existe uma percepção de insegurança que o governo tem utilizado para tapar, digamos assim, os problemas dos serviços públicos, e já lá vou a seguir falar disso, desse contraste com a realidade também. O que se assistiu na semana passada, mesmo antes do Natal, foi exatamente que, coberto dessa percepção, o governo tem entrado numa deriva populista, quer ao nível da segurança, quer ao nível do tratamento que faz dos imigrantes e quer ao nível também daquilo que fez, por exemplo, em matéria de Estado Social, com o que fez sobre o Serviço Nacional de Saúde, que eu não sei se vamos falar, mas que eu aqui vou reiterar às pessoas que nos estão a ouvir que o governo, de forma desumana e não solidária, retirou o direito aos imigrantes em vias de regularização de aceder ao SNS. Portanto, há um contraste, deixa-me só dizer, mas há também um contraste nos serviços públicos, porque aquele quadro tão cor-de-rosa que o Primeiro-Ministro pintou, de facto não se verifica. Dou apenas 3 exemplos. Ontem soubemos que este foi o Natal em que mais urgências estiveram fechadas. Ontem mesmo, isso era notícia em qualquer, não fui eu que o disse, esteve em vários canais de comunicação social. Anteontem soubemos que o preço das casas atingiu níveis recorde, portanto, comprar habitação é ainda mais difícil para a classe média em Portugal do que era antes deste governo tomar as medidas que, enfim, já sabíamos que iam ter este resultado, mas que aparentemente o governo não sabia, e continuamos também a ter milhares e milhares de alunos sem professor. Portanto, há de facto um grande contraste entre a imagem que o Sr. Primeiro-Ministro eleitoralistamente quis passar e aquilo que na realidade existe, o que exige. E o que se exige deste governo é que seja menos populista, que seja menos que seja mais lesto e rápido a acabar com os reais problemas dos portugueses e não com aqueles que o governo sabe bem serem percepções e que utiliza para tapar, para tirar areia para os olhos das pessoas. Hugo Soares, muito bom dia, bem-vindo também a este explicador. O Primeiro-Ministro, na mensagem de Natal, foi demasiado otimista, pintou um cenário cor-de-rosa que não corresponde com a realidade. Muito bom dia, aproveito a oportunidade para desejar aos ouvintes da Rádio Observador e à Alexandra umas festas felizes, um excelente Natal e um excelente ano de 2025. Respondendo à sua pergunta, creio que não. O Primeiro-Ministro foi, creio que, bastante rigoroso e factual na mensagem de Natal que deixou aos portugueses. Não vejo sequer onde é que houve excesso de otimismo ou até otimismo. Uma primeira parte da mensagem de Natal, o Sr. Primeiro-Ministro aproveitou para prestar contas, é assim que deve ser, os políticos devem prestar contas daquilo que é o seu trabalho e, portanto, enumerou, grosso modo, aquilo que foi a primeira fase da governação e deixou as prioridades para a segunda fase do mandato, se quiser, ou para o próximo ano. Creio que isso é perfeitamente normal, não vi nem otimismo nem pessimismo,
Vi realismo, vontade de executar e muita vontade de ter os portugueses unidos na execução desse projeto. Mas deixe-me... Sim. Queria perguntar-lhe como é que olha para esta declaração do Primeiro-Ministro quando fala em Portugal como um referencial de estabilidade. Eu vou lá. Deixe-me então, para não poupar-vos no tempo, aproveito para responder ao Alexandre Leitão, que tem precisamente a ver com isso. Eu queria dizer de forma muito clara, de forma muito transparente o seguinte. Eu creio que os portugueses estão fartos de hipocrisia e eu devo dizer que eu também. Eu acho absolutamente inacreditável e acho até de uma desfaçatez sem limites que, a propósito de uma operação policial que aconteceu na semana passada, que eu queria aqui cumprimentar, vou repetir, queria cumprimentar as forças e os serviços de segurança que a executaram, que, a propósito dessa operação, se acusou o governo de totalitarismo ou de tiques autoritários, a propósito daquilo que é a obrigação do governo e das forças e dos serviços de segurança. Garantir a paz, garantir a segurança, garantir a defesa do património, dos bens, da vida em comunidade. Veja só o seguinte. Em 1999, com o Partido Socialista a governar, aconteceu uma operação do género daquela, mais para a frente ou mais para trás, mas que se designava Caril. Operação Caril, que, como sabemos, é precisamente uma referência ao povo indiano. Na altura, não me recordo, não vi, não houve, não existiu uma crítica por parte de ninguém do Partido Socialista. E eu devo dizer que, bem, o gosto ou o mau gosto do nome da operação fica a cargo de quem o escolheu. Normalmente são as forças de serviço de segurança que têm sempre muita originalidade ou mau gosto nos nomes que escolhem, mas não houve nenhuma crítica, porque se respeitou a operação policial como se respeita desde sempre. Como se respeita desde sempre. Há em Portugal uma tradição, designadamente nos partidos do arco de governação, Partido Socialista e PSD, de haver um respeito pelaquilo que é o exercício livre das forças e dos serviços de segurança dentro da legalidade, bem entendido. Ora, o que tem acontecido por estes dias, que eu devo dizer que do ponto de vista partidário não me afeta nada, porque eu acho que o Partido Socialista, designadamente o Partido Socialista, ainda não percebeu muito bem o país em que está a viver. É que não se trata de populismo. Trata-se efetivamente de tratar com humanidade toda a gente na defesa e na proteção das pessoas. Porque quando a Alexandre Leitão diz governar com base em percepções, ora, uma rua ou uma zona da cidade de Lisboa onde aconteceram mais de 55 assaltos à mão armada durante o período de um ano e meio, é percepção. Hugo Soares, mas essa é uma questão muito concreta que tem que ver com a intervenção policial. Eu queria perguntar se concorda com a Alexandra Leitão quando a Alexandra Leitão diz que o país está pior neste momento do que quando o governo tomou posse. Ou seja, a resposta é rápida. Não está pior, está muito melhor e qualquer português o dirá. Portanto, não é preciso ser eu a dizer porque poderia ser suspeito. Quero continuar com a questão da operação policial. Foi a pergunta que me fez sobre a questão de sermos um país seguro ou não. Um referencial de estabilidade. A questão tinha que ver com o facto de ser ou não um referencial de estabilidade quando estamos num quadro parlamentar de grande instabilidade. O que o Sr. Primeiro-Ministro quis dizer é que Portugal é um país de estabilidade, um referencial de estabilidade, no que diz respeito a um conjunto de matérias, olha, desde logo o cumprimento das regras orçamentais. Portugal vai para o segundo ano seguido, uma primeira com o Partido Socialista, agora na nossa governação, para execuções orçamentais com excedentes orçamentais. Estamos numa trajetória de crescimento económico consolidada, de decréscimo do desemprego ou de estabilidade nos números do desemprego. Nós, do ponto de vista da segurança, somos efetivamente um país seguro. Portanto, Portugal é a esse nível um referencial de estabilidade e foi também, felizmente, do ponto de vista político, uma vez que não se provocou ainda com uma composição parlamentar, que é que conhecemos, uma crise política agora, quando da aprovação do Orçamento do Estado para 25, não se causou uma crise política que poderia ter, evidentemente, motivado eleições antecipadas, o que não aconteceu, o que, desse ponto de vista, também se deu um exemplo de estabilidade e de previsibilidade, se quiser, aos investidores externos.
Alexandra Leitão, há uma clara aproximação do Governo ao Chega nos últimos tempos. Acha que é possível que no próximo ano o Governo, até para garantir essa estabilidade, se aproxime ainda mais, opte por um diálogo com o partido de André Ventura e não tanto com o PS, como fez agora para a aprovação do orçamento? Não estamos a ouvir a... Sim? Peço desculpa, sim. Agora já. Vou tentar ser agora. rápida. Estava a dizer que tinha várias coisas a dizer, vou tentar ser rápida. Bom, começando aqui para esta parte final do que o Hugo Soares disse, pelo que disse, então já percebemos que o referencial de estabilidade a que se referiu o Sr. Primeiro-Ministro é, na verdade, algo que existe apenas e exclusivamente por uma razão, pelo espírito de responsabilidade do maior partido da oposição, do Partido Socialista. É apenas isso que faz. Não digo eu, estou eu a dizer, atendendo à fragmentação parlamentar que nós hoje temos, como aliás foi perguntado, é de facto a responsabilidade do Partido Socialista que faz com que nós hoje tenhamos essa estabilidade. E para lhe responder à pergunta que me fez agora na sequência disso, dizer que sim, que considero que está a haver, já depois até em grande parte da aprovação do orçamento, mas já vinha havendo uma aproximação ao Chega. A mim não me interessa, francamente, se a AD ou se o PSD ou se o Governo diz não ao Chega enquanto partido. O grave é que diz sim às ideias do Chega. E isso sim é um problema porque, francamente, as ideias são o pior. E, portanto, esta adesão às ideias da extrema-direita é muito preocupante. Mas vamos aqui ver. O Soares falou que o país estava melhor. Eu vou dar só 3 exemplos, que são também os 3 problemas que as pessoas mais sentem, que são habitação, saúde e educação. O Governo prometeu que até ao fim, o Sr. Ministro da Educação prometeu que até ao fim do primeiro período acabaria com o problema da falta de professores. O primeiro período já acabou e a falta de professores, vamos ver se há números suficientes para saber sequer em que termos é que está, mas seguramente não acabou a falta de professores. Aliás, a última vez que veio a público falar, o Sr. Ministro da Educação o que disse foi que esse era um problema que ainda ia demorar muito a resolver. Se olharmos para a saúde, bom, então aí acho que os portugueses sentem tanto na pele que de facto está pior que nem é preciso dizer nada. Estiveram fechadas mais urgências do que nunca neste Natal. Continuamos sem ter, as alterações que estão feitas nos cuidados de saúde primários servem apenas para beneficiar os privados e na pele os portugueses continuam a sentir a falta de urgências. E depois o que é que faz o Governo? Diz que o problema da saúde em Portugal são os 100 mil atos médicos de imigrantes, num total 6 milhões de atos médicos que aconteceram em 2023. Isto é tirar a areia para os olhos das pessoas, o problema da saúde não tem nada a ver com os imigrantes e esta política de culpar sempre as minorias é uma política direta. E na habitação, o terceiro problema, a habitação, os preços da habitação subiram, estão mais difíceis a obter uma habitação, comprar habitação para a classe média e aquilo que o Governo vem é prometer mais não sei quantas mil casas que obviamente temos que estar cá para ver se acontecerão, mas a continuar pela linha das promessas que até agora foram feitas, já vimos. Quanto à polícia e quanto à operação policial, eu queria dizer uma coisa com muita clareza. E para concluir, Alexandra Leitão? Para concluir e em 30 segundos. Naturalmente que o Partido Socialista tem todo o respeito pelas forças policiais. Quem não tem respeito pelas forças policiais é quem as instrumentaliza para aproveitamento político. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que poucas horas depois da operação especial ocorrida na semana passada veio dizer que isto era para dar visibilidade, portanto não era para combater a insegurança, é para ter visibilidade. Era para continuar. Ora, o que de facto dá uma sensação de segurança às pessoas é uma polícia de proximidade. Não são estas operações especiais, que já agora eu pergunto, se o Sr. Primeiro-Ministro as instrumentaliza, se aproveita politicamente, quer dar visibilidade, eu pergunto, quem é que as determina? São os magistrados, são as forças policiais ou são politicamente determinadas a partir do Governo? É que se assim for... Hugo Soares, para uma resposta, só para fecharmos este explicador, para responder a esta questão... Eu gostava de ter no mínimo tempo e que o poder político respeita as polícias, não as instrumentalizando. Sim, Hugo Soares,
Quanto ao país melhor ou pior, deixe-me só dizer o seguinte. Alexandre Leitão está a confundir o caos em que o Partido Socialista deixou o país com a forma como o país está hoje. Eu não estou a dizer que o país está bem, nós temos mesmo muito que fazer no país. Agora, eu creio que fui muito claro quando não quis sequer pronunciar-me a esse respeito, mas basta perguntar aos beneficiários do complemento solidário para idosos, aos pensionistas, àqueles que pagam menos impostos, àqueles que usam os serviços públicos, àqueles que não veem os polícias na rua a manifestarem, não veem os professores. Foi o Partido Socialista que o aprovou com os votos contra a AD. Então eu vou-lhe dizer com muita desculpa, é mentira? É rigorosamente mentira? tal e qual, mentira. Isso é mentira? É porque a senhora é capaz de dizer que o Orçamento do Estado não previa... já. Vamos embora, então vamos embora. Mas, Hugo Soares, mesmo para concluir, temos de fechar, mesmo para concluir. Em 2025 foi aprovado. É verdade ou é, Alexandre? A proposta de Estado, o Orçamento do Estado não previa o aumento das pensões nos termos da lei? É capaz de dizer que o Orçamento do Estado não previa o aumento das pensões no orçamento, na proposta entregue pelo Governo? Isso é uma atualização que resulta da lei. Pensei que não previa. Não, e não prevê uma atualização e não um aumento. Hugo Soares, peço mesmo para concluir, temos mesmo de fechar o explicador. Peço mesmo ao observador que explique isto. Quanto Há ao uma mais, diferença entre uma dizer, atualização que resulta da lei e um aumento extraordinário. Não. A doutora Alexandra Leitão, cada vez que nós... o que eu disse é rigorosamente verdade, e aquilo que a Alexandra Leitão quis induzir os nossos ouvintes é mentira. Não. Uma atualização que resulta da lei é diferente de um aumento extraordinário. Já ficou clara essa ideia. Hugo Soares, mesmo para concluir, peço. Vamos dizer as coisas como são. Então vamos repetir. O Orçamento do Estado para 2025, na proposta do Governo, prevê o aumento das pensões nos termos da lei, coisa que o Partido Socialista nem sempre quis fazer e anunciou que não faria, ponto 1, há 2 anos. Ponto número 2, aumenta extraordinariamente o complemento solidário para idosos e tinha uma norma programada. Não é um aumento. Hugo Soares, Alexandra Leitão, vamos mesmo ter de concluir o explicador. Eu agradeço a vossa participação nesta manhã. Umas boas festas, uma continuação de uma boa semana. Hugo Soares, não podemos, lamento, obrigado pela vossa participação. Muito obrigado. Mas eu tenho que dizer o seguinte, eu não me vai levar a mal.